Bom, já falei demais. A participação da razão. Eu falei lá no começo que a gente ia entrar numa parada chamada viés de cognição. O que cargas d'água é esse tal de pensamento enviesado e de que maneira ele pode impactar, por exemplo, uma tomada de decisão diante de uma emoção? Claro. Bom, o que que é um viés, né? Talvez a maior parte das pessoas já tenha ouvido falar essa palavra. Ah, tem um viés político, né? Tem um viés de direita, um viés de esquerda. Um viés nada mais é do que uma maneira de pensar, tá? De pensar que foi automatizada para tomar decisões, para olhar o mundo de uma maneira e que como que surgiu esse tipo? Como geralmente que surge esses viés? Ele pode ter surgido pela simples evolução, pelas crenças que você tem, pelo ambiente que você tem. Então, esse exemplo mesmo que eu falei, a pessoa tem um viés de esquerda. Então, ela tem pensamentos e ações e comportamentos mais relacionados à visão política dela para a esquerda, ou um viés de direita. Tá? Então, só que isso, geralmente, é algo consciente. Né? Se uma pessoa falar, eu sou de esquerda, ou eu sou de direita, ou eu sou de centro, ela tem esse pensamento mais consciente. O grande problema acontece porque a gente tem muitos vieses inconscientes, né? São vieses cognitivos, então tem a ver com a razão que você falou, mas a grande parte desses vieses, eles são inconscientes. Então, como assim, Emerson? Um exemplo até que eu gravei esses dias aí coloquei no meu Instagram. O viés da autoridade. O que é o Uhum. viés da autoridade? O viés da autoridade é aquele viés que a gente tende a se comportar de uma maneira diferente diante de pessoas que a gente vê como autoridade. Então, por exemplo, Dr. Luckman. Você Tá? acha que eu sou especial Então, porque eu tô na televisão? exatamente. Dr. Luckman está aqui no podcast dele, está na televisão. Já vi esses dias você no programa de televisão e tal. Você chega, ele fala alguma coisa. Eu encaro o que o Dr. Luckman fala de uma maneira diferente do que se fosse o, sei lá, o pipoqueiro da esquina. Não que o pipoqueiro da esquina não tenha sua importância, mas se ele falar alguma coisa para mim, A eu vou encarar autoridade de uma dele? maneira diferente. Esse viés da autoridade, ele é tão forte na gente que eu já vi casos, por exemplo, de um médico que falou para um paciente: olha, você está com câncer, ele estava com um tumor, mas era um tumor benigno. Porque o médico falou para ele que ele estava com câncer, um tumor maligno, ele começou a sentir todas as reações, né, de um tumor maligno. Jesus. Porque o que, que tinha acontecido, na verdade, nesse caso? O exame deu errado. O exame deu algum problema na máquina e estava errado. O médico olhou, né, tá com tumor, tá com câncer mesmo, falou para a pessoa, ela começou a sentir todos os sintomas. Essa pessoa começou a tratar com o psicólogo, e o psicólogo, né, tava ali ajudando no sofrimento, mas poxa, você pediu uma segunda opinião, por que que você não faz o segundo exame? Fez o segundo exame, deu que ele tinha um tumor benigno, a pessoa já tinha perdido não sei quantos quilos, sabe, sofrendo, pronto, de uma hora para outra ela voltou ao normal. Então parece que é uma coisa assim, nossa, será que isso aconteceu? É, aconteceu. E acontece. Acontece muito. Tem um outro exemplo e esse exemplo, assim, foi talvez até pior que esse, porque foi um avião que saiu de Bogotá para Nova York. E o piloto não falava inglês, só o copiloto que falava inglês, né? Os dois eram colombianos. E tem essa ideia, tá? Tinha essa ideia que os controladores de voo lá do aeroporto de Nova York, eles eram muito arrogantes. E o que que aconteceu? Eles chegaram lá em Nova York, não tinha lugar para pousar, o avião ficou, né, sobrevoando, sobrevoando, ficou uma hora voando, o combustível estava terminando, o piloto falou para o copiloto, olha, avisa que o nosso combustível está acabando. O copiloto, então, olha, a gente está com combustível acabando, pedimos autorização e tal para, né, para testar. Ah, não, mas tá muito complicado. Ele ficou assim, meio, não, não, tá, vamos dizer assim, tá de boa. Não foi desse jeito, mas tá de boa. Ficaram mais um pouco. O piloto falou: avisa que o nosso combustível acabou. A gente precisa atesar agora. Novamente, o copiloto entrou em contato, mas ficou assim com medo de falar: olha, nosso combustível está terminando. Não acabou, está terminando. Ah, então tá, a gente vai conseguir desviar vocês para tal aeroporto que fica a tantos quilômetros daqui. Já era. Você consegue? Ah, não, acho que sim. Esse acho que sim resultou a morte de todo mundo. O avião caiu e todo mundo morreu. E daí,
poxa, mas o que estava envolvido nisso? Não teve nenhum problema mecânico, não teve, né? O problema simplesmente foi porque o copiloto, diante da autoridade que ele via, né, nos controladores de voo, ficou assim com receio de falar, cara, a gente tem que descer agora. E ele não falou isso e todo mundo morreu. Você veja como um viés pode influenciar, até nesse caso, na morte de dezenas de pessoas. Ou seja, eu posso influenciar as pessoas pelo que eu estou dizendo, revestido da minha autoridade, Sim. mas eu também posso, e provavelmente isso impacta muito lá na empresa, que é um negócio que você trabalha muito, e as pessoas não te falarem por causa do medo que esse cara tem de autoridade. Sim. Porque é uma coisa que eu tô falando essa semana, cara. Tô falando isso faz um tempão, e essa semana eu tô fazendo uma campanha feroz em cima disso. Tem criança, cara, que tá com infecção hoje na bexiga, porque tem medo de falar para o professor que ele precisa ir no banheiro. Uhum. E é uma coisa interessante porque o nosso corpo ele tem receptores de pressão dentro da bexiga que quando chega num determinado volume, que ainda não é o total, ele já diz, vai fazer xixi. Vai lá porque a coisa tá ficando feia. Se você deixar chegar no limite do limite do limite, cara, o rim, ele não quer saber, ele vai continuar despejando lá. E eu tenho casos e casos de crianças com infecção na bexiga porque tem medo de falar para o professor que quer ir no banheiro. Viés de autoridade, o cara olha pro professor e fala, sei lá, vai me engolir, é tipo um dinossauro, vai me pegar. Isso acontece muito dentro da empresa também, cara? Nossa, mas a todo momento. E eu confesso que eu já tive essa questão, né? De você lá, eu lembro exatamente agora, por exemplo, uma chefe que eu tinha, né? Que ela era uma gestora que eu tinha, que ela era, assim, muito séria, muito firme, e às vezes precisava falar alguma coisa, a gente ficava meio que brigando, vai você e fala, não, vai você. Eu era, sei lá, tinha uns 23, 24 anos nessa época, mas todo mundo tinha medo de falar com ela, porque, né, ela se colocava numa postura assim, de autoridade total. Agora, a diferença que faz você ter inteligência emocional, né? Muitos anos depois, quando eu já estava estudando inteligência emocional e praticando, eu precisava falar com uma gestora da empresa que eu estava, e todo mundo, porque ela chamou lá para fazer um trabalho, etc. E todo mundo na hora fala: nossa, Emerson, agora você vai ter que falar com a mulher lá. Nossa, você tá lascado, porque ela tinha aquela fama, sabe, de, nossa, dura. Eu falei: não, vou de tranquilo. Aí o que eu fiz? Eu cheguei antes, comprei um bombonzinho, né? Aí cheguei lá na sala dela, tava esperando, Emerson, a secretária dela falou: pode entrar. Eu cheguei: bom dia, tudo bem? Olha, trouxe um bombonzinho aqui para alegrar o seu dia, tá? E vim saber como é que eu posso te ajudar, né? Com um sorriso assim, ela: ai, querido, obrigada, nossa, que bom e tal. E aí fluiu numa boa. Todas as vezes que ela me encontrava dentro da empresa, ela vinha, me cumprimentava sempre com um sorriso. Você imagina se eu tivesse chegado lá com medo, fechado, né? E o corpo já está transparecendo aquilo. Eu cheguei naturalmente. Todas as vezes que a gente se encontrava, era algo muito natural. E os meus amigos ainda começaram a falar: o cara tá com romance com ela. Mas não era. Tá pegando, tá pegando. E era simplesmente, né, por uma questão de você identificar, né, o que de repente você poderia fazer para se conectar com a pessoa. Você sabe que tem uma parada legal na neurociência sobre isso, que é sobre a ocitocina. A ocitocina é um neurotransmissor, um dos muitos que nós temos no cérebro, e que ele muitas vezes é chamado de neurotransmissor da empatia, porque a mãe, quando ela vê a criança pela primeira vez, ela tem uma monstruosa descarga de ocitocina e a gente tem uma conexão imediata com a pessoa. E isso tem um impacto na formação dessas redes neurais e no comportamento humano, porque a ocitocina ela tem um lado perverso, que é você se identificar com um grupo, de você sentir prazer de estar com aquele grupo, mas o lado perverso dela é que você começa a sentir prazer em ver o cara que não é do seu grupo se ferrar. Que é tipo o que acontece quando você está, por exemplo, vendo um vídeo de um bandido que acabou de tomar um tiro e morrer. Você fala, como é que você vai se alegrar com um negócio desse? Não faz nenhum sentido. Ou então, as famosas videocassetadas. Sim. Bicho, aquilo doeu, cara. O cara se arrebentou no chão, meteu a cara, lascou a canela e tá todo mundo dando risada. Esse lado perverso, muitas vezes, ele vem porque a gente criou um tipo de conexão ali nesse primeiro input ali que você teve com a pessoa, aquele imprinting que você teve ali com a pessoa, e muitas vezes aquilo vai determinar o teu relacionamento com aquela pessoa por muito tempo. Eu tive isso com um professor querido, cara, amado, sensacional, uma pessoa fantástica.
Só que a primeira aula que ele deu foi uma aula que era uma técnica que ele sentava na mesa e fazia cara de bravo. Cara, a sala foi ficando empolvorosa, o povo foi ficando chateado, e ele só cacetado no povo, e ele não falava nada. Depois é que ele foi explicar que a técnica era de análise comportamental. Mas, bicho, na boa, eu passei anos olhando para ele, lembrando daquela Lembrando cena. daquela cena. Aquela cena. Sim. Isso pode ser considerado uma espécie de viés também? Um pensamento enviesado? Porque é aquele primeiro impacto que você teve com ele, né? Então, esse primeiro impacto, né? Você estuda emoção bastante, você sabe também. Muitas vezes a gente sofre um forte impacto emocional, aquilo fica marcado, né, do imprint, aquela primeira impressão que você tem. E o que pode acontecer? Olha só como é que pode se tornar um viés. Você, de repente, você teve aquela impressão, era um professor, sei lá, tinha determinada aparência, ou era de tal matéria, matemática, vamos dizer, matemática. O que acontece geralmente? A pessoa, ainda quando era pequena, ela tem um professor de matemática que, de repente, sei lá, talvez não seja um bom professor, ou não, pelo menos, bom para ela. Ela começa a ficar com raiva da matemática. Aí ela tem um outro professor que também ela não consegue ensinar. Ela fica também com raiva, né, da matemática, mas ela não está com raiva da matemática. Ela está com raiva daquele professor. Mas a partir daquela experiência que ela teve, ela passa isso para matemática. Então, cara, eu nunca vou aprender matemática, né? Esse viés já vira uma crença mesmo. Eu nunca vou aprender matemática, e não adianta. Mas aí você vai perguntar para aquela pessoa: eu tive um professor lá na quinta série que era muito ruim, depois eu não gostei mais. Ela nunca mais estudou. Ela nunca mais foi procurar um outro professor, procurar uma outra metodologia. Isso acontece muito com o inglês também, a pessoa, ou qualquer outra língua. Então, a pessoa, porque não consegue, ou porque tem uma experiência ruim, ela transfere isso para qualquer coisa.